Queridas, nossas crianças podem ir com a nossa irmã Tutu. Ela vai ficar Vicentina, né? Ela vai ficar com as nossas crianças. Nós vamos abrir a palavra de Deus, queridos, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 5. E abertos aí, eu vou ler. E peço que os irmãos acompanhem a leitura silenciosamente. A arca na casa de Dagom. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levará até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: devolvei a arca de Deus, devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade. E a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até os céus. Vamos mais uma vez orar, queridos? Pedir a nossa irmã Gabriela Costa que ore ao Senhor, pedindo que Deus abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber o que Deus tem a ministrar em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra e por estarmos aqui para novamente aprender um pouco mais de ti. Que o teu Espírito Santo nos convença
e que saiamos daqui renovados. Em nome do teu Filho Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Queridos, nós já estamos podendo estar sem máscara pelas ruas e até mesmo em lugares fechados, exceto dentro de pronto-socorro, hospitais. E se tiver com algum sintoma gripal, que use a máscara. Esse é o decreto que se espalhou pelos estados do Brasil, dando assim o pontapé inicial de um encerramento dessa etapa que já passa de 2 anos. Isso é uma pandemia que nós vivemos. E por trás dessa pandemia há uma proposta. E essa proposta faz com que fique claro que precisamos resetar o mundo, segundo a proposta. Precisamos resetar o mundo e começar de novo. Nós olhamos aqui para essa história, nós vamos ver que o capítulo 4 encerra uma história do povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel. Encerra a história de desobediência com uma guerra. Esse povo de Deus aqui no capítulo 4, eles haviam se envolvido com outros deuses. E deuses que não são como nós muito imaginamos, ou como era o deus Dagon, uma estátua aonde os filisteus adoravam. Mas era um deus de autossatisfação, que o povo de Deus havia se envolvido. Ou seja, entraram no hedonismo. O que vale é ter prazer. E o povo começou a prostituir. Os filhos do sacerdote, eles começaram a se prostituir dentro da igreja, Hofni e Finéias. E assim, irmãos, Deus então põe fim a essa desobediência, levantando os filisteus para matá-los, e matou 4.000 deles. Irmãos, eles aumentam a desobediência. Eles entram no templo onde Eli já não era mais o sacerdote. Havia Deus já levantado um do ventre da sua mãe, Samuel. Eles entram ali sem perguntar para o sacerdote, pegam a arca da aliança de Deus e levam para a guerra. E de 4.000 virou então um morticínio de 30.000 homens, além de Hofni e Finéias. E a arca foi levada pelos filisteus. Nós entramos aqui nesse capítulo 5. Eles chegando no seu território, no seu país, eles tomam uma postura de colocar a arca da aliança de Deus diante do deus filisteu chamado Dagon. E para que a gente possa entender, Dagon, ele traz o significado de fertilidade, de prosperidade, o Deus da semente. E naquele exato momento, irmãos, eles colocam ali a arca da aliança para dizer: o nosso Deus subjugou o Deus de Israel. E foram dormir, queridos. Eles entram nessa cidade, Asdod, faz essa declaração com atitude e vão para casa dormir. Quando é madrugada, alguém vai ao templo de Dagon e encontra Dagon prostrado diante da arca do Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que não desistiu de nós e nos comprou para viver para Ele. Irmãos, e eles interpretaram que foi um acaso. Tomaram aquela estátua do Deus Dagon, colocaram de pé, de novo, a arca do Senhor, em frente ao Deus Dagon. Passou-se uma noite, ao amanhecer eles estiveram lá de volta. Estava novamente esse Deus Dagon prostrado diante da arca. E mais do que prostrado, ele estava com a sua cabeça cortada, suas mãos e seus braços, só o tronco. Irmãos, isso é poderoso, nós sabemos.
o significado de tudo isso, o ensinamento que Deus tem por trás de todas essas coisas. Mas os ecronitas, os filisteus, eles não se renderam ao entendimento e continuaram, irmãos, a adorar o Deus Dagom. Deus, então, agora vai direto a eles e manda tumores aos adoradores de Dagom. E eles começam a ficar enfermos não só em Asdod, na cidade, mas em todo o território vizinho, que eles então chamam a liderança dos filisteus, os governantes. O que nós vamos fazer com essa arca do Deus de Israel, porque está aqui nos matando e matando o nosso Deus? O que nós vamos fazer? Então, reunido, tomaram a decisão: leve essa arca do Deus de Israel para Gate. Agora não era a cidade central de adoração, mas era a cidade, irmãos, aonde o proletário estava ali. Era a cidade do lagar, de amassar uvas para fazer vinho. A cidade de 200.000 habitantes. Então foi-se a arca para lá. E Deus estendeu a sua mão, diz o texto, e feriu aquele povo, do jovem até o mais velho. E aquele povo, cheio de tumores, clamou: tira essa arca daqui. Da mesma forma, tiraram essa arca de lá e enviaram para Ecrom, que era uma cidade na divisa com o território de Israel. Quem sabe Deus vai abrandar a sua força, vai encolher a sua mão e não vai enviar temores mais ao nosso território filisteu. Irmãos, e quando ouviram falar o povo de Ecrom: para que vocês estão chegando com essa arca aqui? Não entre com ela na nossa cidade, porque então vocês estão querendo matar a nós e nosso povo. Irmãos, reuniram pela segunda vez os governantes dos filisteus e tomaram a decisão: devolvei essa arca ao povo de Deus. Irmãos, diante disso, nós só podemos refletir, só podemos observar que Deus, Ele não abre mão de estar conosco, Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de você. Você faça, você decida o que você quiser, mas Ele vai fazer a presença dEle voltar a nós. Porque essa arca que foi roubada, na verdade, o próprio Deus deixou ser levada. O próprio Deus permitiu isso, porque eles haviam vencido os hebreus, mas não venceu o Deus dos hebreus. Eles venceram os hebreus por causa da desobediência deles. Eles sofreram essa derrota não por outro motivo a não ser por afastamento, por abandono de Deus. Irmãos, eu fico a pensar que Deus é um Deus que nos ama incondicional. Já parou para pensar nisso, irmãos? Deus não abre mão de você. Pensa nisso. Pensa nessa situação. Deus nos comprou com um sangue precioso. E Ele disse: esse povo é meu, essa menina é minha, essa família é minha. E não adianta eles desobedecerem, porque eu não desisto deles. Assim que é o amor de Deus para conosco. Irmãos, esse Deus que não desiste de nós, que não abre mão das nossas vidas, é um Deus que não permite termos outro junto a Ele. Esse Deus que não abre mão de você, que te comprou com preço caro, Ele não permite você ter algo importante ao nível dele, quanto mais acima dele. Olha o que Ele fez, irmãos, com esse povo que achava que ele não tinha poder, que tinha vencido o povo e achava que ele precisava do povo para vencer. Não, ele sozinho é suficiente. Deus sozinho, Ele foi suficiente na cruz para me ganhar, para te comprar.
Ele não precisou de ninguém. Jesus estava sozinho ao ponto dele dizer: Pai, por que me desamparaste? Porque a missão é dele, é só dele e é para a glória dele. Então não adianta você ficar inventando moda, porque a primeira questão é essa: ele não aceita ter outro no seu coração. Ele não aceita sentar outra pessoa. Isso chama idolatria. E quando a gente fala em idolatria, irmãos, nós somos muito fracos. Nós vamos pelos olhos e não pelo conhecimento. Estou falando por mim, viu? Nós começamos a pensar em idolatria, sabe o que a gente pensa? Em São Mateus, que tem estátua em algumas igrejas. Em São Marcos, São Lucas, São Jorge, lá no Parque São Jorge. Vinícius está aqui não, né? Vinícius chegou. Ela está lá diante desse São Jorge, em cima do cavalo. Chegou lá perto. A gente pensa nisso, irmãos. Só que aqui nós vamos observar que a Arca da Aliança, ela foi levada, ou deixou ser levada, e colocada diante do Deus Dagon. Eles estavam querendo dizer assim: aqui ele se prostra, o Deus dos hebreus se prostra diante do nosso Deus. Mas eles esqueceram, irmãos. Esqueceram o que era essa Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote de madeira, mais ou menos de 1 metro, revestido de ouro. É interessante que dentro dessa arca tinha 3 coisas. Tinha o maná que caiu do céu, um vaso, maná que caiu do céu. Tinha o bordão de Arão que floresceu, que é aquele mesmo que abriu o Mar Vermelho, aquele que transformou em serpente, Moisés pegou pela cauda. E tinha também as tábuas da lei. Olha que interessante, irmãos. Sabe o que eu fico a observar? Que aquela Arca da Aliança, ela tinha a sua tampa com o nome de propiciatório. Nesse propiciatório tinha 2 querubins postados assim, para baixo. Porque Deus habita entre os querubins. Irmãos, colocar a Arca da Aliança diante de uma estátua do Deus Dagon, do Deus dos filisteus, é esquecer o que estava escrito nas tábuas da lei. E a primeira questão que foi escrito na tábua da lei: não terás outro Deus diante de mim. Era uma afronta ao Deus da arca, ao Deus da aliança, ao Deus dos hebreus, ao Deus Todo-Poderoso de todos os tempos. Ele faz prostrar diante dele todos os deuses que nós adoramos. Qual é o Deus que você tem colocado no seu coração no lugar de Deus? Qual é a sua idolatria que não uma estátua como de Dagon? Pense aí, eu tenho certeza que você tem isso. Porque eu luto para não ter. É uma luta constante. Quantos de nós lutamos? Porque eu tenho um Deus. Eu trabalho para isso, para provar para todos que eu sou, que eu dou conta, que eu sou melhor, que eu é que sei fazer negócio, que eu é que sei comprar gado, que eu é que sei domar cavalo, que eu é que sei comprar carro, que eu é que sei trocar de casa. Tudo isso é idolatria. Você não nasceu para dar conta ao seu semelhante, mas o Deus da Arca da Aliança. Esse é o nosso Deus. E quantas vezes nós contamos com a compreensão de Deus para estar adorando, idolatrando aquilo que Deus se entristece? Com ganhar e ganhar e ganhar mais e mais dinheiro. E Deus esperando que você, pelo menos, o domingo seja exclusivo dele, porque foi nesse dia que ele nos deu a maior vitória. Deus não admite nenhuma outra coisa junto com ele no teu coração, na prioridade da tua vida. O meu sonho é poder ter uma família, mas que seja segundo plano. O meu sonho é meus filhos serem alguém, mas que seja segundo plano. Não mexe com meus filhos. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Deus está amadurecendo os nossos filhos para aprender a se virar sozinhos.
Por isso, muitos dos nossos filhos vão morar longe, para que não tenha a hiperproteção dos pais. Antes que eu e você amassem nossos filhos, ele é amado do Senhor da eternidade. E ele não é nosso, ele é de Deus, é apenas herança para nós cuidarmos. E por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós idolatramos alguma coisa na nossa vida. Nós idolatramos, irmãos, a nossa reputação. E a palavra de Deus diz para nós: o que tens, tende perante Deus, na sua consciência. Tende perante Deus. Deus não aceitou, irmãos. E aquilo que você tem dito, com prioridade, Deus sabe que eu amo ele. Às vezes as pessoas aí aquela conversa, passam na igreja, mas com Deus. O pessoal está com você. Porque mais nós pedimos desse hebreu, desse Israel, envolveu com outra coisa, você quando Deus começou a dar. Estamos equivocados sobre essa palavra. Achamos que prostituição é a profissional do sexo. Só isso não, gente. É muito mais profundo o pecado que nós cometemos na prostituição. É muito mais profundo o pecado de idolatria que nós cometemos diante de Deus, o abandonando. Hoje não, Senhor, o Senhor fica quietinho aqui, que eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá cuidar da minha frota de carro. O Senhor fica quietinho aqui, porque hoje eu preciso me relaxar. Eu preciso procurar alguma coisa para satisfazer a minha vontade da carne. Eu estou muito tenso. Irmãos, toda tensão e toda entrega para o Senhor. Tem gente que traz o cônjuge aqui, ó, amarrado aqui. Ele não pode fazer nada, porque o medo que nós temos de perder o cônjuge, porque parece que se eu perder esse cônjuge, a vida para mim acabou, perdeu o sentido. O sentido da vida não é o cônjuge, não é a fazenda, não é o comércio. O sentido da vida é Jesus Cristo. Porque do mundo nós viemos sem nada e para lá nós vamos voltar. E quanto valor nós estamos colocando em coisas materiais? Louco é a palavra de Deus. Porque hoje pedirão a tua alma. Quem vai curtir tudo que você juntou? Aí meus filhos, eu fico feliz, eu vou morrer feliz, fechar os olhos e saber que meus filhos vão ter aonde morar, meus filhos vão ter carro, meus filhos não vão precisar procurar emprego porque eles têm autossustento. Irmãos, quem dá tudo isso e que cuida melhor do que eu e você dos filhos é Deus. Porque já tem uma regra, a primeira geração constrói, a segunda usufrui e a terceira joga tudo fora. Tem exceção, mas a regra geral é essa. Nós podemos observar, irmãos, que esse Deus que nos ama e não abre mão de nós, ele não aceita ter qualquer ídolo perto dele. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez com esse Dagon. Ele fez a primeira vez se prostrar diante dele. A segunda vez, ele cortou a cabeça e deixou só o tronco, os braços e as mãos. Sabe o que é interessante observar, irmãos? Que o Deus que você está cultivando, Deus está tendo paciência. Talvez ele só fez uma vez prostrar diante dele. Mas ele vai tirar se você estiver continuando com ele em prioridade na sua vida. Cuidado com a sua idolatria, que Deus vai tirar se você não botar no lugar as suas coisas materiais. Pastor, final de semana não dá. Certa feita tinha
o senhor da igreja e pedia a oração para que ele pudesse comprar um rancho. Isso é moda lá em Franca, né? Por causa do Rio Grande, por causa do Rio Grande. Ai, pastor, ora, acho que vai dar certo um rancho aí, para a gente ir para lá, a gente vai curtir, vamos fazer acampamento e tal, e levar os jovens, aquela empolgação. A igreja orou. Certa feita ele desapareceu da igreja. Eu fui visitar. Ué, irmão, já vai para mais de mês que você não vai na igreja, o que está acontecendo? Está chateado com alguma coisa? Ele, não, pastor. Deus respondeu aquela oração. Consegui comprar um rancho, pastor. Como foi mais? E não dá para ir na igreja mais por causa do rancho? Ué, pastor, nós pedimos um rancho. E eu só tenho final de semana para ir para o rancho. Como é que eu vou na igreja? Pergunta se tem um rancho. Pergunta se não voltou para a igreja, reconhecendo que Deus não permite nada dentro daqueles que Ele escolheu ter um outro Deus. O que é que você tem aí no seu coração que está tomando lugar de Deus? Hoje é dia de você fazer compromisso com Ele, jogar isso fora e falar, olha, eu não quero mais ter isso como prioridade na minha vida. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu não sei qual é o seu. O que é que está acontecendo aí? Mas ore a Deus. Seja sincero com Ele. Não precisa falar aqui para ninguém, não. Mas seja sincero com Deus. O que é o ídolo verdadeiramente que você tem? Fala, Deus, me perdoa. Amém. Irmãos, quando Deus faz pela segunda vez a prostração de Dagon diante da arca, Ele corta a cabeça e os braços, porque era assim que funcionava. Quando na guerra os soldados venciam, eles cortavam a cabeça, cortavam os braços, dizendo, agora Zé fini, não tem chance mais. E Deus deu a primeira chance, só fez Dagon prostrar. Eles colocaram em pé de novo. E Deus vai lá e zera, e encerra. Falou, não tem como mais. Vocês entendem que eu estou estipando da presença do Senhor esse ídolo de vocês? Eles não entenderam, irmãos. Eles não compreenderam isso. Sabia que isso era finalidade da guerra, da final da guerra. Sabe o que eles fizeram? Continuaram adorando. Deus, então, vai para a segunda atitude. Se na primeira, Deus não permite que o teu povo, que tenha ídolo diante dele, em segunda instância, irmãos, se nós não nos rendermos, Ele vai mandar dores terríveis. Aquele povo amanheceu chorando, com tantos ratos que entraram em Asdod e feriram o povo. Que aquele povo clamava de dores, surgiu tumores de várias espécies, para que eles pudessem entender que não existe outro Deus diante do Deus Todo-Poderoso, como também, em segunda instância, entendermos que Deus fere até o ponto de você se render ao Senhor. Então é melhor que esse povo fizesse o quê? Se rendesse e não adorasse mais Dagon. Isso estava na cidade que eles tinham como cidade santa, cidade religiosa, cidade onde eles se juntavam para adorar o Deus deles. E o Deus deles já tinha sido prostrado e encerrado a finalidade dele. E mesmo assim esse povo não se rendeu a Deus. Então Deus fere esse povo com tumores. E nessa segunda instância nós podemos entender que Deus, se tiver que nos trazer uma enfermidade, nos trazer dores, nos trazer infortúnios, para que nós venhamos entender o propósito dele, isso Ele vai fazer. Não pensa que Deus não faz, não, que Ele faz. Deus, Ele tem paciência, Ele é misericordioso, mas também Ele é justo. O que é dele e o que Ele quer fazer, ninguém impede. É melhor, como diz a abençoada, a primeira ovelha que atendia aqui nessa cidade, aceita que dói menos. Vai ficar continuando
Só da boca para fora? Ou você ainda quer sentir mais dor? E a dor aqui, irmãos, ela vai um pouco mais longe. Eles resolvem, então, tirar a arca de Asdod, da cidade de Asdod, e leva para Gate. E Gate recebe aquilo lá, a arca agora, a arca, o símbolo da nossa vitória está vindo para a nossa cidade. Foi só chegar, morreu todos os homens, do mais velho, do mais novo ao mais velho. Todos foram atingidos, e houve grande terror naquela cidade. Você quer aprender a adorar a Deus ou você quer viver um terror na sua vida para que você entenda? Porque você e eu, nós somos tão importantes para Deus, que Deus faz a dor em nossas vidas e traz a morte para que nós entendamos que fomos comprados com sangue precioso e Ele não abre mão de nós. Ele não abre mão de mim e de você. E se Ele tiver que trazer dores profundas, Ele vai trazer. Se Ele tiver que te fazer viver de migalha para voltar para Ele, Ele vai fazer. Então, honra a Deus com o que você tem hoje. E não coloque o que Ele tem te dado, as bênçãos, na frente de Deus. Não, irmãos. O nosso Senhor é maior do que as suas bênçãos. E é melhor envolver-se com o abençoador e não apenas com as suas bênçãos. Aquele povo foi ferido porque não se rendiam o que a mão de Deus estava fazendo. O texto vai falar, a mão de Deus era sobre eles. Não queira ter a mão de Deus para te disciplinar. O povo de Deus, irmãos, sofreu perda de 34 mil homens por causa de desobediência, porque achou que era legal viver da forma que eles entendiam, satisfazer a vontade da carne. E os sacerdotes ficavam na porta esperando e observando as menininhas novas, sabe? Observava as menininhas novas entrando e falava, opa, essa eu pego. E já puxava talvez para uma sala de escola dominical e ia ter intimidade com elas forçadas. E mais do que isso, agora eu estou com fome. Catava um garfo de 3 dentes, ia lá ver aonde o povo estava preparando a oferta para o propiciatório, a oferta de sangue, eles enfiavam lá e tiravam a carne. E alguém falou, essa carne aí é para a propiciação. Ele falou, ou você deixa eu levar ou eu tomo a força. Você quer levar uns tapas? Seria mais ou menos assim, Dininho. Quer levar uns tapas? Então fique quietinho. Deixa eu levar isso aqui sem complicação. Irmãos, quantas vezes nós somos assim? Nós queremos satisfazer a nossa própria consciência, satisfazer a nossa própria vontade, viver como a gente acha que o povo está dizendo e é certo. Deixa eu falar um negócio. A sua existência, presta atenção aqui, a sua existência não é para viver a bel prazer. A sua existência é para viver os propósitos de Deus. Deus que fez vir a esse mundo com um propósito. Quanto mais você não entender isso e não aceitar, maior vai ser os tumores na tua vida, as dores, os infortúnios na tua vida. Então se renda, filho. Se renda a Deus. Abrace Ele e fala, Deus, nunca te largo, que eu não quero um tumor. Eu acho que eu posso compartilhar como era um desses tumores. Fala na mídia esse nome. Os tumores que os homens tinham, perceberam que ali em Gate, feriram do mais jovem ao mais velho. Tumores era hemorroida. Um deles. Quem teve esse problema, irmãos? E naquela época não tinha medicamento, não. Era ferido os homens. Porque eles eram os líderes das famílias. Que não abria mão da idolatria do Deus Dagom. Em primeira instância, Deus trata do ídolo, tira o ídolo da sua vida. Em segunda instância, Ele trata da sua adoração a esse ídolo. E Ele trata dores. É melhor nós entendermos e ficarmos só no primeiro sinal. Não precisar Deus cortar
a cabeça, cortar os braços, as mãos, deixar só o tronco dos nossos animais. É melhor a gente se render, né? Meus animais é bênção. Isso aqui me leva a glorificar a Deus. Isso aqui não me tira da presença do Senhor. Esses animais é bênção na minha vida. Esses filhos são bênçãos na minha vida. Esse povo que Deus tem me dado para cuidar é um povo que eu não adoro, mas é um povo que eu levo a adoração ao Senhor. Eu uso de tudo isso para glorificar a Deus. Irmãos, eu vou levantar uma polêmica aqui, depois vocês resolvem, quiser me bater, bate, e faz o que vocês quiserem. Preste atenção numa coisa. Essa igreja aqui era para ser centro referencial da região. Essa igreja não era para caber 120 pessoas sentadas. Essa igreja era para ser uma big de uma igreja. Se o povo não tivesse os seus pertences acima do Senhor. Quantas pessoas frequentaram essa igreja e não foram fiéis ao Senhor, não tiveram como prioridade, entenderam como o mundo prega aí, como os falsos evangélicos pregam. A igreja existe, Deus existe para abençoar o que eu faço. E o que eu tenho não é para compartilhar com a igreja, a não ser que, de vez em quando, eu faça uma oferta. O povo de Deus tem que aprender a entregar as primícias da tua renda, ser fiel dizimista, porque senão Deus vai trazer isso com a cabeça cortada e isso fora da sua mão. Não repita o erro dos antigos que passaram por aqui. Eu quero dizer que não foram todos, tem a exceção. Esse teto aqui foi alguém que tomou atitude de não idolatrar o dinheiro e falar, isso aqui não é meu. Pegou seu acerto inteiro, de muitos anos de trabalho. Foi isso aqui é para colocar o teto de gesso lá na igreja. Sabe quem faz isso, irmãos? Quem não tem o ídolo chamado Mamon dentro do seu coração. O ídolo chamado Mamon dentro do seu coração não tem lugar. Ele vem na minha mão, mas é para glorificar a Deus. Eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo que esse Deus que não abre mão de mim nem de você, e não permite ter ídolos diante da tua presença, e nos fere com tumores de dores profundas, se não entendermos e voltarmos para Ele, é um Deus que vai encerrar esse texto, trazendo a sua presença de volta àqueles que desobedeceram. Observe que, lá em Gate, o povo pediu misericórdia, tira essa arca daqui. E aí os líderes se reúnem dos filisteus. E vamos levar essa arca, então, para Ecrom. Talvez fique lá perto da divisa. Mas quando vai chegando em Ecrom, o povo daquela cidade não entra com essa arca aqui. Vocês estão querendo matar nós e nosso povo. Quando eles falam isso, provoca uma segunda reunião da liderança dos filisteus. O que nós vamos fazer? Agora nenhuma cidade quer essa arca. Nenhuma cidade quer essa presença divina do Deus dos hebreus. Eles decidem, vamos devolver ela para o lugar dela. Vamos devolver ela para os hebreus. Irmãos, Deus deixou ser levado, mas Deus não deixou permanecer longe dos seus propósitos. Deus permite ser levado à presença daqueles que são seus. Eu e você, nós somos de Deus. E a presença do Senhor está voltando, ainda que nós temos colocado outro ídolo no lugar dele, temos rejeitado o direcionamento dele. Deus está voltando com a presença, porque você e eu, nós fomos comprados. A presença do Senhor é com propósito. Observe que essa arca, ela simbolizava a presença lá dentro, da aliança, do compromisso. A vara de Arão, que floresceu, que abriu, e fez milagres, e destruiu vários deuses do Egito. Ali estava um pote com maná, que desceu dos céus, que era o sustento. Tenha a total dependência de Deus, era o que dizia esse maná dos céus.
mas tinha também as tábuas da lei. E agora, irmãos, não é mais a arca que carrega a presença do Senhor, mas o templo, eu e você, os templos do Espírito Santo, e nós que temos a missão de levar a presença de Deus, não mais os filisteus levam a presença de volta ao povo hebreu, mas tem muito israelita por aí, precisando da presença de Deus, e nós não podemos ser mar morto. Enquanto você acha que Deus só tem que nos abençoar, eu estou funcionando que nem mar morto. As águas descem tudo para mim, mas não escoa para ninguém. Por isso é chamado de mar morto. Você é assim? Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus, que a presença dele na pessoa do Espírito Santo de você seja o propósito cumprido. Leve essa presença e não se iguale aos demais. Não se iguale àqueles que estão à sua volta, que não têm ainda a presença, não têm o Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus. As pessoas que vocês vão encontrar amanhã, Deus tem um propósito, que eles vejam em você a presença do Espírito Santo. Essa missão para você? Você quer ser só um esquenta-banco? Aí eu estou com problema, vou na igreja hoje. Não faz isso não, filho. Se você vai para Deus quando você tem problema, o próprio Deus te traz para a casa dele, para você ser cheio de Deus, como um vaso que transborda para aqueles que estão à sua volta, e todos vão ser abençoados através da sua vida. Seja instrumento de Deus, porque a presença dele já está conosco. Feche os teus olhos, mais uma vez. E aí eu faço a pergunta: o que você vai falar para Deus diante disso que você acabou de ouvir? Espero que você esteja falando com Deus.